Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Vejam a manchete de um portal de notícias deste dia 2 de abril. Calil fecha a porta ao PT para ter chapa puro sangue na disputa ao governo. Então eu vou trazer nesse vídeo como que ficou a situação depois do fechamento da janela partidária que aconteceu neste dia 2. Mas antes, eu quero pedir aquela ajuda especial. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Assistiu o vídeo, gostou, deixa like. Mas pode acontecer de você assistir e não gostar, manda o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha em especial com quem mora em Minas Gerais ou quem está interessado em saber o que está acontecendo no segundo maior colégio eleitoral do país. Enfim, eu sou aqui de Uberlândia, então que eu vou falar aqui também tem um pouco da percepção do que a gente sente conversando com as pessoas. Mas vamos então tratar do que esse portal de notícias nos trouxe, que aponta para uma reviravolta em Minas Gerais, uma situação que caminhava para uma eleição polarizada entre Zema e Calil, polarizada no sentido de que ambos ali teriam as atenções voltadas para eles e, consequentemente, também os votos. E tudo indicava que o Zema estava com uma vida tranquila, muita gente falando até em vitória no primeiro turno, porém ele vem enfrentando alguns desgastes com os servidores públicos, né? Eles não estão nada satisfeitos com o Zema, além de outras questões que depois eu posso trabalhar aqui num vídeo específico. E detalhe, foi também essa insatisfação do servidor público que gerou uma rejeição muito forte ao PSDB. PSDB que praticamente assim, digamos que em termos do que já foi, hoje o PSDB sumiu no estado e não tem nenhum nome com grandes chances, eventualmente, de ganhar o governo de Minas Gerais. E o Zema contava com os votos do eleitorado bolsonarista, né? Agora, vejam a mudança que teve, ele terá que lidar com um concorrente nesse público, que é o Carlos Viana, senador que está aí na metade do seu primeiro mandato, ele vai até então janeiro de 2027, e o Carlos Viana, que estava no MDB, migrou para o PL de Jair Bolsonaro, posou lá com o presidente tirando foto e tal, e é o candidato de Bolsonaro ao governo aqui do estado. Então, se ele perde, ele volta tranquilo e continua senador. Agora, a gente tem que ver como que vai ficar o comportamento desse eleitorado mais próximo de Bolsonaro. Porque se Zema perde muito e dá uma dividida nesses votos, como é que fica a situação? O Zema aparecia nas pesquisas em torno de 40%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo ali do cenário. Então, se o Viana chega e tira um percentual importante do Zema, pode embaralhar o jogo. Mas teremos que aguardar as próximas pesquisas, em especial quando a campanha de fato começar, para ver a força que o Carlos Viana vai entrar nesse eleitor do Zema, e é claro que o Viana também vai conseguir pegar um voto aqui ali do Calil. E o segundo turno em Minas Gerais, me parece que com a entrada do Viana será inevitável. A questão é saber qual a força dele, para saber que tanto de voto que ele vai tirar do Zema e quem estará nesse segundo turno, que, repito, antes muitos davam como certo um segundo turno entre Calil e Zema, que continuam como favoritos. Não sabemos ainda como que vai se posicionar aqui o Viana nesse tabuleiro. Mas essa movimentação, que o Calil sabe que do Viana é mais em direção ao eleitor do Zema, pode ter tranquilizado o Calil sobre a necessidade de ter o apoio de Lula no estado. Apoio que seria importante, né, para o Calil ir para o segundo turno. Mas veja um detalhe, eu falei disso aqui em outros vídeos, que esse apoio do PT aqui no estado ao Calil poderia prejudicá-lo no eventual segundo turno, já que o antipetismo aqui é muito forte e na campanha sempre aumenta, e é claro que o Zema iria explorar isso a seu favor, caso o Calil estivesse de fato com o Lula no seu palanque. Então, os movimentos do Calil e do Kassab nessa reta final e do fechamento da janela foram muito ruins para o PT. Eu vou aqui tentar dar uma resumida. O Calil deixou a prefeitura de BH e vai mesmo concorrer ao governo de Minas Gerais. Então o Calil renunciou à prefeitura de BH, como era esperado mesmo. Existia ali uma dúvida, claro, normal, mas de fato ele renunciou e agora é sim pré-candidato, que não foi oficializado ainda, ao governo de Minas Gerais. Teve um ponto aqui que já desagradou certamente a ala petista, porque o Calil recebeu o convite do PSB, né? E se o Calil vai para o partido do Carlos Siqueira, seria para o Lula muito melhor. Porque o PSB, como foi dito já pelas lideranças do partido, estará com o Lula nessas eleições. Mas é claro que em alguns estados, os candidatos ao governo terão ali autonomia para eventualmente apoiar, por exemplo, Ciro Gomes. É o que eu acho que vai acontecer no Espírito Santo com Renato Casagrande. Então, Calil não foi para o PSB de bola e ficou no seu partido, que é o PSD
de dado. E a chapa que muitos davam como certa, que seria Calil governador, Agostinho Patrus do PV como seu vice. PV, vale lembrar, tá aí fechando a federação com o PT. E para o Senado, com Reginaldo Lopes, que é deputado federal pelo PT, essa chapa teve uma mudança aqui importantíssima. Porque durante as negociações, o PSD do Calil exigia apoio para o seu senador, Alexandre Silveira, que entrou no lugar do Anastasia, que agora é ministro do Tribunal de Contas da União. O Alexandre Silveira acabou de sentar na cadeira de senador e ele quer se reeleger. E o PSD dizia, olha, nós queremos o apoio para o Silveira. Mas o PT batia o pé e exigia a vaga e queria o nome de Reginaldo Lopes nessa vaga ao Senado. E existia ali então um conflito em relação a isso. E como que ficou a situação? A reviravolta foi grande. O Agostinho, que estava no PV, que vai caminhar com o Lula, mudou de partido, foi para o PSD do Calil. Essa vaga ao Senado, que o PT batia o pé que queria para ele, por enquanto, continua com Alexandre Silveira, porque como foi dito na matéria, será chapa puro sangue, pelo menos a preço de hoje, pode ser que mude, e aí Calil governador. Então nós teríamos aí nessa chapa 3 nomes do mesmo partido, Calil, Agostinho e Alexandre. Agora, a chapa puro sangue, será que afeta a governabilidade do eventual governo Calil? Acredito que não, porque o Calil, se for eleito, ele vai sentar e conversar com as demais forças do Estado que desejam apoiar o seu governo. Então, vamos ver como que vai ficar. Pode ser também que isso aqui seja o cenário de momento e na frente as negociações avancem, como eu digo sempre, convenção só em julho e agosto. Então até junho e julho nós teremos aí algumas mudanças importantes, mas hoje esse movimento aqui foi importante, principalmente tirando um quadro do PV, um quadro importante aqui no estado e levando para o partido do Calil. E o PT tem sérias dificuldades em Minas. Em 2018 a Dilma Rousseff ficou em 4º lugar tentando o Senado. E o 6º colocado, Miguel Correia, saiu e foi para o PDT. Vou falar daqui a pouco porque ele é o pré-candidato do partido ao governo do estado. Pimentel, vale lembrar, tentava a reeleição em 2018, nem para o 2º turno foi. Em 2022, o PT trabalhava com a ideia de Daniel Sucupira, prefeito de Teófilo Otoni, que não renunciou, então não será o nome dele caso o PT tenha que construir um palanque próprio para ter o Lula aqui. Cogitam agora, andei pesquisando, Jesus Lima, ex-prefeito de Betim, para essa vaga ao governo do estado, e insistem na ideia do Reginaldo Lopes para o Senado. Reginaldo, que é deputado federal. E a situação do Calil com o Ciro? Olha, o Calil é do PSD, insisto, que no Rio de Janeiro fechou lá uma aliança e vai caminhar junto com o PDT de Ciro Gomes. E em outros estados também esses partidos estarão juntos. Mas o PSD em outros estados estará com o PT. Então é necessário a gente aguardar e ver como que isso vai ficar aqui em Minas. O fato é que Calil apoiou e pediu voto para o Ciro em 2018. Eles têm uma relação muito boa. Em 2020, o Ciro e o PDT apoiaram Calil na sua reeleição contra o PT. O Ciro visitou recentemente o Calil, assim como o presidente do PDT aqui no estado, Mário Heringer. E para 2022 existe um desejo do PDT e um diálogo com Calil, mas nada certo por enquanto. E para não ficar na mão, como ficou em 2018, de outro partido e eventualmente o Ciro ficar sem palanque nas eleições, o PDT lançou Miguel Correia, candidato ao Senado em 2018, como eu disse, e agora é pré-candidato ao governo. O Mário Heringer disse que vai trabalhar o nome dele, mas que continua desejando essa aliança com o Calil. Se o Calil de fato for com o Lula ou eventualmente não quiser nacionalizar a campanha aqui, aí o PDT vai sim com o nome do Miguel Correia. Isso é o que o Mário tem repetido nas suas entrevistas. Inclusive diz que se o Calil apoiar o Lula, não tem como o PDT apoiá-lo. Disse isso, inclusive, em uma entrevista recentemente ao órgão de imprensa aqui, O Tempo. E a grande notícia para o PDT no fechamento da janela foi a Duda Salabert, que é a vereadora mais votada no estado. Ela está no PDT, recebeu muitos convites para sair do partido, mas continuou lá e o Mário Heringer já anunciou isso oficialmente, a própria Duda também já compartilhou nas suas redes sociais. E sobre um outro nome, que é o Vitório Medioli, prefeito de Betim, que era cotado para tentar o governo de Minas, não renunciou à prefeitura, então continua à frente dela, não tentará o governo. E o PSDB começa a se movimentar aqui no estado, provavelmente para lançar os nomes ou de Paulo Brandt ou de Marcos Pestana. O próprio Aécio Neves disse isso num vídeo recentemente. E por enquanto,
né, nós temos definidos aqui quem mudou de partido e quem ficou, e quem renunciou ou não renunciou. Mas definição mesmo de chapa, repito, só lá em julho ou agosto. De todo jeito, PT e Lula não tiveram um fechamento de janela bom. E vamos tentar dar uma resumida. A Duda, segundo muitos apontam, tinha também convite do PT, do PV e do PSB. Ficou no PDT. O PT queria Reginaldo Lopes, né, na chapa com Calil. Por enquanto não tem. Queria o Calil no PSB. Não conseguiu, ele continua no PSD. E não conseguiu nada disso, e para piorar, viu ali Agostinho saindo do PV e indo para o PSD. Pessoal, então é isso. Vou ficar bastante atento ao cenário de Minas, que é um colégio eleitoral importantíssimo para as eleições presidenciais. Mas vamos ficar atento também ao que acontece aqui nas eleições estaduais. E qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Por isso é importante você se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Nos ajude, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, valeu e até o próximo vídeo.